No 20 Minutos desse sábado, eu converso com o petista Humberto Costa, líder do partido no Senado. Humberto é formado em Medicina e Jornalismo, foi vereador do Recife, deputado estadual e federal, secretário do governo estadual e ministro da Saúde no governo Lula. Conversa conosco sobre o momento atual do país e o governo Bolsonaro. Eu converso agora com o senador Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal. Senador, o Data Senado, um mês após as eleições do ano passado, indicou um número que surpreendeu a muitos, eu inclusive. 67% dos eleitores brasileiros não sabiam citar o nome dos senadores dos respectivos estados. Ou seja, em boa medida, não lembravam sequer daqueles candidatos em que haviam votado na eleição recente. O que é que o Senado, que os senadores podem fazer para começar a reverter esse quadro? Bem, eu acho que, primeiramente, é importante levar em consideração que essa foi uma eleição muito atípica, no sentido de que muita gente não votou, especialmente para o Senado. Quer dizer, o número de votos em branco, de votos nulos e de não comparecimento foi muito grande. Então, isso, de certa forma, já tem... É chamada alienação eleitoral agregada. Já tem um certo peso numa pesquisa como essa. Segundo, a eleição do Senado, ela nunca tem a mesma dimensão e a mesma importância para o eleitor do que tem a eleição para o presidente da República, para o governador do estado, onde as pessoas sempre pensam e sabem que tem uma maior condição de mudar ou de manter a sua vida na condição em que está. E em muitos estados, inclusive aqui no Nordeste, a eleição do senador é muito vinculada à eleição do governador. Às vezes passa até a impressão ao eleitor de que o senador é como se fosse uma espécie de assessor, de auxiliar do próprio governador. E como está um voto vinculado. Muito vinculado. Mas é óbvio também que o poder legislativo como um todo, ele já passa há algum tempo por um processo de desgaste grande. Eu até tenho me surpreendido com algumas pesquisas recentes que mostram a credibilidade do Congresso Nacional um pouco maior do que em outros momentos. Eu acho que, para enfrentarmos esse problema, o primeiro deles é essa coisa da transparência. Eu acho que a TV Senado, a Rádio Senado, já ajudam um pouco nesse processo. Segundo, se nós levarmos um debate qualificado para dentro do Senado, se agora, por intermédio das redes sociais, nós pudermos levar questões importantes para a população e não apenas isso que acontece hoje, que são questões praticamente bipolares, se você ser contra ou ser a favor, eu acho que a gente pode dar uma ajuda para esse cenário melhorar. Governo Bolsonaro, o senador lidera o seu partido dentro daquela casa. O governo Bolsonaro emitiu até agora 150 decretos, parece que é recordista, né, em termos dos governos aí da Nova República, nesse espaço de tempo. E como é que o senador vê isso? Como você disse, é o estilo Bolsonaro, né? Todos nós conhecemos a postura política dele, as suas posições, e ele sempre se caracterizou por um posicionamento e uma forma de agir extremamente autoritária. Ele, inclusive, já se vangloriou dessa possibilidade que ele tem de emitir decretos e comparou a sua caneta com a do presidente da Câmara. Portanto, isso é algo que nós já esperávamos. Isso, para nós, é muito ruim porque, em primeiro lugar, nos obriga a enfrentar, muitas vezes, o fato de que esses decretos, ou pela própria visão de Bolsonaro, ou pela fragilidade daqueles que dão assessoramento ao presidente, muitas vezes nós temos sido obrigados a restringir o alcance desses decretos que têm invadido aquela que é prerrogativa do Congresso Nacional, que é de legislar. Isso é ruim para nós, porque nós ficamos obrigados aqui e ali, ao invés de estarmos trabalhando para a construção de novas leis, ficarmos preocupados em cancelar determinadas decisões
do governo. E, por outro lado, uma das coisas que foi muito marcante nessa eleição foi, para o lado bom e para o lado ruim, uma maior participação da população, por meio das redes sociais, por meio de outros mecanismos. E nós termos alguém que, à frente do governo, pouco se preocupa com isso, vai um pouco na contramão disso que a cidadania acumulou nesse último tempo. O presidente Bolsonaro, por exemplo, agora, recentemente, extinguiu vários conselhos, né, que trabalhavam debatendo e assessorando determinadas políticas. Eu acho que é ruim para o Brasil, fragiliza uma democracia que nós temos que já não é, digamos assim, das mais exuberantes em força, e eu creio que cria, inclusive, um ambiente ruim com o Congresso Nacional. Senador, o Brasil tem hoje 13 milhões de desempregados. Se somarmos a esse número os subempregados, chegamos a um total de cerca de 30 milhões de pessoas. Os economistas, quase todos, apontam que a reforma da Previdência é imprescindível para superar o déficit fiscal e dar alguma condição de atratividade para a economia brasileira do ponto de vista dos investidores. O seu partido está fazendo oposição a essa reforma nessa fase inicial, lembrando que no governo Lula e no governo Dilma, ambos do seu partido, a reforma também foi objeto de propostas desses dois governos. E o que é que o partido pode, eventualmente, flexibilizar desse posicionamento para ajudar o país e os desempregados do ponto de vista da aprovação dessa reforma? É importante dizer que, se nós tivéssemos vencido a eleição, certamente a primeira medida de relevância do governo não seria uma reforma da Previdência. Nós temos uma visão de que precisaríamos principalmente reforçar os investimentos públicos para, com isso, gerar algum tipo de atividade econômica. Teríamos que enfrentar o problema do endividamento das famílias e também, obviamente, que buscar a atração de investimentos internacionais. Ou seja, só pelo investimento público, pelo investimento privado ou pelo consumo das famílias, nós podemos fazer a economia avançar. Em a economia avançando, um dos problemas da Previdência Social, que é conjuntural, especialmente para essa área do regime geral da Previdência Social, que é a arrecadação menor do que os gastos, nós já poderíamos enfrentá-lo. Na verdade, nós entendemos que a Previdência no Brasil ela precisa de ajustes, até porque nós fizemos 3 reformas da Previdência. O nosso problema não é preconceito em fazer reforma, mas é entender qual é a prioridade que essa reforma deve ter. Na proposta do governo, um ponto com o qual nós não concordamos é que o governo pretende eliminar uma espécie de sistema de proteção social incipiente que foi criado pela Constituição de 88. Ou seja, lá em 88 nós decidimos que qualquer brasileiro ou brasileira que, tendo contribuído ou não, chegasse a uma idade em que não pudesse mais trabalhar, poderia ter um benefício. Isso, inclusive, não é nem um benefício previdenciário. E o governo atual, ele pretende acabar ou reduzir a amplitude desse benefício. O que nós achamos é que nós teríamos que fazer ajustes para acompanhar um dado de realidade, que é um envelhecimento maior, a melhoria da condição de vida. Isso todo o país faz um ajuste. E a outra questão, que é a do funcionalismo público. Essa sim precisa de um ajuste importante. Prefeituras, governos estaduais e o próprio governo federal vivem um déficit importante pelo fato de que, apesar de a reforma que Lula fez ter definido alguns parâmetros importantes, teto de benefício no valor do mesmo valor que tem o regime geral, a criação do Funpresp, mas ainda assim existe um passivo que é muito alto e muito difícil de ser enfrentado pelo poder público se não houver novas regras para essa transição. Então, não se trata de preconceito e nem de uma posição completamente fechada à discussão, mas o regime geral não seria, na nossa visão, o que deveria ser atacado prioritariamente. Senador, a sua opinião sobre o material divulgado nesses vazamentos recentes
com relação às conversas do juiz, então o juiz Sérgio Moro, com membros do Ministério Público. Sua opinião sobre as consequências que poderão advir a partir da divulgação desse material. Mas o senador Humberto Costa vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao senador Humberto Costa sua opinião sobre os desdobramentos da divulgação das conversas entre o juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público. Bem, na verdade, em se considerando que sejam verdadeiras as revelações, elas são muito graves e a maior gravidade é a de que muitos desses fatos representam um ataque frontal ao Estado de Direito. Nós temos duas instituições extremamente importantes no contexto do arcabouço da nossa democracia, que são o Poder Judiciário e o Ministério Público, e que, no meu ponto de vista, ficaram muito maculados com as revelações que o Intercept fez. E eu digo do Estado de Direito porque eu fico imaginando, se alguém como Lula, que foi presidente da República, que é uma personalidade internacional, que liderava as pesquisas de opinião, pode ter sido vítima de uma série de abusos de autoridade praticados pelo juiz Moro, pelos procuradores da Lava Jato, imagine outras pessoas que foram envolvidas nesse processo da Lava Jato. Quantas injustiças ou quantos abusos podem ter sido realizados e cometidos. Também falo do comprometimento da democracia, porque as revelações mostram uma preocupação muito grande, tanto do juiz quanto dos procuradores, com o resultado eleitoral de 2018, que não cabe a nenhum deles, muito menos ao longo de um processo judicial, estabelecer conexões entre essas duas coisas ou buscar interferir dentro do processo eleitoral. E nós vemos assim também com muita preocupação, porque esse tipo de revelação às vezes desperta paixões muito grandes e nós não podemos nos mover por isso. Apesar de todo o prejuízo que nós sofremos, tudo que nós estamos querendo agora é uma investigação que seja séria, que seja profunda, que envolva o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional, que se dê com um absoluto e total respeito à legalidade, dando a Moro, inclusive, aquilo que ele deu a muito pouca gente, o benefício da dúvida e a possibilidade de se defender, e que, ao final disso, nós possamos sair mais fortalecidos na nossa democracia. Eu acho que isso é o mais importante do que qualquer tipo de revanche. Senador, mudando um pouco o foco, o presidente Bolsonaro sancionou recentemente uma lei aprovada pelo Congresso que tem a ver, de autoria do ministro Osmar Terra, que tem a ver com a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, permite a internação involuntária de dependentes químicos, tá certo? De dependentes químicos. Qual é a sua opinião, como médico, inclusive, qual é a sua opinião sobre a repercussão da aplicação dessa nova lei? Essa lei, na verdade, é um grande retrocesso, no meu ponto de vista, que não tem uma base científica para ser implementada, inclusive até mesmo pesquisas feitas por uma instituição respeitada como a Fiocruz foram ignoradas completamente pelo governo. E o mais grave é que todos nós sabemos que a doença mental, de um modo geral, e a dependência química, de uma maneira mais particular, são situações, são patologias em que os fatores que interferem para o desencadeamento da doença são vários, desde as propensões genéticas, passando pelas condições de vida, passando pela possibilidade de exposição à bebida ou à droga, e, portanto, não pode ser tratado como se houvesse uma única forma de tratamento. Essa é a grande divergência que há.
Nós respeitamos o trabalho que as comunidades terapêuticas podem fazer de acolhimento, de ajuda, assim como no combate ao alcoolismo, os alcoólicos anônimos, para muita gente, representam uma boa forma de terapia, mas isso não é válido para todos. Então, nós temos que trabalhar de modo que a nossa visão sobre o problema e sobre a solução seja uma visão holística. E essa lei, praticamente, ela joga para a comunidade terapêutica, inclusive sem regulamentar adequadamente o funcionamento dessas comunidades, a possibilidade do tratamento. A outra questão é que a reforma psiquiátrica já havia ordenado a internação compulsória, restringia apenas aos parentes a possibilidade de pedir o internamento. E agora abre de uma forma tal que fenômenos que aconteceram no passado na psiquiatria brasileira possam retornar. Pessoas que são internadas contra a sua vontade, sem justificativa, problemas de ordem familiar, de disputas internas na família que fazem com que alguém seja internado, o próprio descaso da família com o paciente. Então, é uma lei, no meu ponto de vista, muito perigosa e é um grande retrocesso. Senador, conversando agora sobre o PT, sobre o seu partido. O PT sofreu um abalo de imagem considerável e, entre os vários fatores, 2 foram apontados pela maioria dos analistas como principais. A crise econômica, que se abateu sobre o país, maior recessão da história, e que começou em resultado, segundo boa parte dos analistas, a políticas econômicas equivocadas do último governo petista, falando do governo Dilma Rousseff, e aos escândalos da Lava Jato, que mostraram um profundo grau de corrupção do sistema político que, se não nasceu, ao menos aumentou bastante no ciclo de governos petistas. O que é que o partido tem feito para resgatar a imagem, além de se opor ao governo Bolsonaro e às políticas, muitas delas de nítido cunho regressivo do governo Bolsonaro? Eu acredito que o PT ele precisa, de fato, fazer uma profunda avaliação e repensar a sua trajetória e o seu futuro. No ano que vem, nós vamos completar 40 anos de existência. Em uma história de 520 anos que o Brasil tem, isso é muito pouco tempo. E nesse pouco tempo, o PT já cumpriu um papel histórico muito importante. Mas eu acredito que ele ainda tem muito a cumprir. E, para isso, ele precisa realmente se reinventar. De certa forma, nós envelhecemos. Envelhecemos na nossa militância, eu falo objetivamente do ponto de vista geracional. Nós envelhecemos em algumas ações e práticas que, nesse mundo atual, precisam ser repensadas. Nós envelhecemos na forma de nos relacionar com a sociedade e até internamente com os nossos militantes, e isso precisa ser objeto de um debate profundo, inclusive de uma mudança na sua forma de organização, de estruturação. Precisamos nos modernizar na forma de nos relacionar com o que nós chamamos a franja petista, ou seja, são aqueles que vão para a rua, são aqueles que estão ali no segundo turno, mas que não são nem querem ser organicamente filiados ao PT. Eles precisam ter um espaço de influência sobre o partido, esse é um desafio. Segundo, nós temos que eliminar o peso exagerado das facções, das correntes internas no partido, não eliminá-las porque é importante, mas precisamos nos abrir mais aos movimentos sociais, especialmente os movimentos sociais modernos, das mulheres, da juventude, das etnias, enfim, e também precisamos nos abrir para um diálogo mais permanente com diversos setores da sociedade. Eu acho que isso, se o PT fizer, e isso implica, inclusive, mudanças no seu estatuto, nós temos uma perspectiva positiva para o partido. E eu acredito que será possível fazê-lo. Senador, ainda na mesma tecla, eleições municipais do ano que vem, eleições municipais de 2020, que são importantes como eleições intermediárias. Elas vão refletir um pouco 2018, mas também elas vão antecipar de alguma forma o que pode vir a ocorrer na eleição presidencial, nas eleições nacionais subsequentes.
O PT, entre 2012 e 2016, eu falo da penúltima e da última eleições municipais, ele recuou 60% no número de prefeituras. Nas grandes cidades, mais de 200 mil eleitores, cidades onde há segundo turno, esse recuo foi ainda mais dramático. Tinha 17 prefeitos eleitos e recuou para apenas um nessa categoria de municípios. No ano que vem, o que é que hoje pode se perspectivar em relação à estratégia do partido? Privilegiar a todo custo candidaturas próprias para resgatar parte desse espaço importante perdido na última eleição, ou levar em conta a necessidade de alianças no seu campo político ideológico da esquerda, até porque tem sido alvo, insistentemente, de alguns segmentos da esquerda, tentativa de, digamos, de isolar o partido, ou de, pelo menos, lhe retirar a condição de condutor desse campo da política brasileira. Eu acho que nós temos que levar em consideração a eleição do ano que vem partindo dessas duas possibilidades. Uma possibilidade que eu acho relevante é que nós possamos construir com outros segmentos, principalmente da esquerda, um espaço permanente para o debate dessas eleições. Por quê? Haverá em muitos estados a possibilidade de realização de alianças e isso pode representar um avanço, porque, como você próprio disse, lógico que não vamos querer transformar num plebiscito do governo Bolsonaro ou não, mas certamente vai ser importante que as forças democráticas e as forças de esquerda possam ganhar em alguns lugares relevantes para, inclusive, marcar alguma coisa para 2022. Então, pronto. Por exemplo, há lugares que eu penso assim, vou dar um exemplo, Porto Alegre. Por mais que o PT seja forte, não há como, se o PCdoB resolver disputar, nós não marcharmos juntos. E outros, por exemplo, com a Manuela Dávila, que deve ser uma forte candidata. E Recife, senador? Recife é uma situação complexa, não é? Porque o PSB está há um bom tempo no poder, no governo. O PT tem um nome importante, embora nós tenhamos internamente algumas dissensões. É um município onde as duas possibilidades vão ser levadas em consideração. Quem sabe se por esse desenho nacional que deve juntar PT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, nós vamos trabalhar para construir uma unidade. E aí vamos ver quem vai ser o candidato que o PSB vai apresentar, ou nós também demarcarmos num primeiro momento uma candidatura do PT. Eu creio que o que vai acontecer, e eu vou lutar para isso, é que nós tenhamos um processo combinado. São Paulo, por exemplo, não faz sentido, é muito difícil nós fazermos uma aliança com o PSB que deve lançar o Márcio França, que é um bom candidato, é um candidato forte, mas as divergências são muito grandes. Mas nada impede um compromisso de que, no segundo turno, PT ou PSB, quem vá, possa ter o apoio do outro. O que nós temos que fazer é uma espécie de uma concertação política para essas eleições. E eu acho que isso vai ser feito. Senador, seu nome é cogitável como candidato petista na eleição do ano que vem? Não, absolutamente. Se eu tomar essa decisão, pode saber que eu vou precisar de uma internação compulsória. Senador Humberto Costa, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, senador.